Um vídeo sobre os bastidores da morte de Elvis, parte 6, de várias pessoas que estiveram presentes no dia em que Elvis morreu. Hoje, os bastidores da morte de Elvis by Joey Esposito e irmãos Stanley. Os livros que vão conversar hoje são estes. Este de Joey Esposito e este outro de Dee Presley e os filhos dela, os meninos Stanley, ok? Então, nos últimos 2 vídeos, Elvis foi colocado na ambulância. Muitas pessoas me perguntaram sobre Vernon, sobre Lisa Marie, sobre outros acontecimentos que em outros vídeos ainda não ficou bem claro. Então, hoje, novamente, eu volto à cena da morte de Elvis, e vou junto com vocês novamente até a ambulância. No próximo vídeo, com certeza, vamos seguir de dentro da ambulância. Mas no vídeo de hoje, você verá aspectos, pontos de vista que você não viu nos outros vídeos, ok? O texto de hoje, os textos, dos 2 livros, vai nos levar a mais detalhes do banheiro de Elvis, de como Vernon Presley reagiu, ok? Pessoal, vamos embarcar agora nesta história que ocorreu há 41 anos atrás, ok? Pessoal, eu vou ao texto. E então, começando com o livro dos Stanleys. O contingente habitual estava lá em Graceland, se preparando para a turnê. Charlie, David, Dick, Bill Smith, com outros membros importantes, aguardados na cidade no próximo dia 16 para a turnê. Ginger Alden estava passando as noites com Elvis em Graceland e David e Rick estavam no plantão. Como de costume, alternando suas noites e dias à disposição do chefe. Joe Esposito, que geralmente chegava à cidade 1 ou 2 dias antes da turnê para colocar as coisas em ordem, chegou na cidade no dia 15. As coisas estavam progredindo. Take care of business, que é o lema de Elvis, aquele lema que está estampado na cauda de seu avião e nos colares, uma série de colares que ele usava e distribuiu aos seus amigos, o TCB, o lema de Elvis, tomando conta dos negócios. Então você vai entender aqui, de acordo com o que os rapazes falam, como era cuidar dos negócios. Agora eu pulo para o livro de Joey, ok? Então vamos ver o que Joey estava fazendo nesse momento. Em 15 de agosto de 1977, viajei de Los Angeles para Memphis. Estávamos programados para sair no dia seguinte para Portland, Maine, para começar outra turnê. Eu estava hospedado no motel Howard Johnson, na esquina de Graceland. Quando cheguei à casa por volta das 22 horas, Sam Thompson estava de plantão, e ele me informou sobre o estado dos acontecimentos na casa. Sam disse que Lisa Marie ainda estava lá, que Elvis pedira que ela estendesse sua visita e que ele a devolveria a Priscilla na costa oeste no dia seguinte. Eu queria repassar alguns detalhes com Elvis, então liguei para o quarto dele. O primo de Elvis, Bill Smith, atendeu
e perguntou se eu podia esperar até que voltassem de onde estavam indo. Sam informou que Elvis tinha uma consulta odontológica, então eu esperei e fiquei conversando com Sam até eles voltarem. Quando chegaram, Elvis fez um desvio da entrada da frente e foi direto para o seu quarto. Liguei para ele do interfone da cozinha. Conversamos por 1 minuto e perguntei se ele precisava de algo em especial. Não, ele disse, está tudo bem. Apenas assegure-se que amanhã eu não seja desperto antes das 4. Joey segue dizendo, eu não percebi isso na época, mas eu tinha acabado de terminar minha última conversa com Elvis Presley. Eu comi a refeição que as empregadas prepararam para mim e retornei para o Howard Johnson para dormir um pouco. Vamos voltar ao livro de Stanley. O chefe levantou no final da tarde do dia 15 e David, em seguida, veio falar com Elvis sobre o seu divórcio iminente. Estava deprimido por causa de Andy e Elvis aconselhou-o a permanecer forte e continuar pressionando, apesar de sua esperança em uma reconciliação estar desaparecendo. David saiu e tentou se concentrar na turnê. Ao anoitecer, Elvis levou Ginger para passear em seu Stutz e voltou para relaxar e colocar alguns de seus assuntos em ordem antes da turnê. Qualquer pessoa que passasse pela mansão no dia 15 ou na madrugada do dia 16 teria visto a luz brilhando intensamente no segundo andar, onde Elvis estava. Rick estava de plantão e estava ocupado preparando os baús de Elvis até ser rendido por David ao meio-dia. Rick não teve a sorte de ter suas próprias roupas lavadas, dobradas e embaladas para a turnê, então ele planejava voltar ao seu aposento quando David chegou. Ele não estava mais vendo Jill, mas eles ainda eram bons amigos e ela lhe daria uma mão. Algo em torno das 2 horas da madrugada, Elvis quis jogar squash. Embora terrivelmente fora de forma, ele estava fazendo um pouco de natação e praticando squash para alongar-se para a turnê, evitando assim fisgadas nos músculos enquanto se movia no palco. A quadra que Elvis construiu quando se tornou fã de squash está localizada no lado direito da casa, na parte esquerda do quintal, e Elvis, Rick, Ginger, Bill Smith e sua esposa Josie o acompanharam até lá. De tênis, shorts e blusões de ginástica, Elvis, Rick e Bill bateram bola contra a parede por cerca de 2 horas. Elvis não se esforçou muito, lembra Rick, mas ele jogou. Não parecia que ele estava exagerando ou algo assim. Rick ficou com Elvis até às 5 ou 6 daquela madrugada, quando Elvis lhe entregou uma receita de Deloader. Rick saiu e a adquiriu rapidamente. A droga estava em forma de cápsula e Rick notou que a dosagem não era mais do que o habitual. Certamente não o suficiente para causar qualquer preocupação indevida de sua parte. Não era uma dose que poderia chegar perto de matá-lo, diz ele categoricamente. Mas, se fosse socorrido imediatamente quando teve o problema no coração, quem sabe, cara, ele poderia ter sobrevivido. Rick e Elvis passaram algum tempo sozinhos depois que Bill Smith saiu e Ginger não estava no quarto. Elvis estava com vontade de orar. Rick foi uma das poucas pessoas que Elvis mostrou seu lado espiritual, e quando a tensão lhe atingia, eles oravam juntos. Naquele ano, com o conhecimento e a ansiedade sobre o livro de Red e Sonny, eles rezavam com mais frequência do que nunca. Por volta das 6 horas, eles sentaram na cama de Elvis, deram as mãos e fecharam os olhos. Pessoal, há 41 anos atrás, Elvis fez esta prece. Senhor,
Elvis rezou em voz alta. Ajude-me a ter discernimento e perdoe-me pelos meus pecados. Deixe as pessoas que lerem esse livro terem compaixão e compreensão sobre as coisas que eu fiz. Querido Deus, por favor, ajude-me a levantar quando me sinto assim e sempre lutar pelo bem no mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Rick acenou com a cabeça seu amém para Elvis. Rick, diga a David, quando ele aparecer amanhã, para não me perturbar em nenhuma circunstância, disse o chefe. Eu não quero levantar até por volta das 4. Preciso descansar bastante para a turnê. Ok, disse Rick. Vou pegar o resto de suas coisas e vejo você mais tarde. Boa noite, Rick. Durma bem, Elvis, ele disse, fechando a porta discretamente. O orvalho ainda estava lá fora e o sol começava a nascer por aquela parte do mundo, enviando raios baixos e suaves sobre Graceland e lançando a propriedade em tons do alvorecer do verão. O horizonte exibia um belo tom de laranja e vermelho. Pássaros cantavam pacificamente enquanto Elvis dormia e nada perturbava a tranquilidade da manhã, exceto um carro aleatório ou dois passando pela mansão na Elvis Presley Boulevard. Dentro da mansão, o silêncio também reinava. Elvis e Ginger estavam dormindo em seu quarto e Lisa dormia no seu, no andar de cima. Tia Delta estava dormindo no andar de baixo em seu quarto, assim como Minnie Mae Presley. Vernon e Sandy Miller dormiam na casa da Dolan, onde Dee Presley havia criado seus filhos. Os outros no terreno também dormiam profundamente. Charlie Redd no aposento mobiliado acima da garagem e Bill Smith com a família em seus aposentos no trailer. Joey Esposito estava em seu quarto, no Howard Johnson, em White Heaven. As únicas pessoas que estavam acordadas eram Pauline Nixon, a governanta de confiança de Elvis, Harold Lloyd, que cuidava do portão da frente, e Rick, que se ocupava com várias tarefas e esperava por seu irmão David. Ele se lembraria de passar a mensagem sobre Elvis querer dormir o maior tempo possível. Elvis acordou por volta das 9 horas. Não era incomum para ele despertar depois de apenas algumas horas de sono, mesmo com a medicação para dormir. E às vezes tomar mais medicação para voltar a dormir. Outras vezes ele teria ficado acordado, lendo ou assistindo televisão. Estes eram os momentos que os meninos da TCB teriam que ficar mais alertas caso Elvis precisasse deles ou algo desse errado. Se uma mulher estivesse dormindo com eles, eles eram sempre instruídos a telefonar se algo incomum acontecesse, a menos que fosse Linda Thompson, que estava sempre atenta à situação. Ginger estava a par da situação, mas naquela manhã, depois que Elvis lhe disse que estava indo ler no banheiro, ela voltou a dormir. Considerando suas escassas 3 horas de sono e que, de qualquer maneira, provavelmente não estava totalmente dispersa, na escuridão criada pelas cortinas pesadas, especialmente forradas de Elvis, não é difícil entender o porquê. Localizado adjacente ao seu quarto, no segundo andar, o enorme e luxuoso banheiro de Elvis, com suas paredes derrubadas para criar espaço, Elvis transformou-o em uma combinação de sala de estudo, escritório e banheiro. Uma parede é espelhada, decorada com aquelas lâmpadas grandes que normalmente são associadas ao camarim de uma estrela. Sob o espelho há uma grande mesa de fórmica com uma grande cuba roxa sobre a qual estavam espalhados todos os artigos de higiene de Elvis. O box circular, com sua parede decorada em azulejo castanho, preto e branco, está situado junto ao balcão. O quarto é a
tapetado em pelúcia roxa, livros, confortáveis poltronas, uma televisão e outros itens de lazer foram colocados casualmente. O banheiro do chefe era o cômodo mais privado da casa e o lugar mais íntimo de sua vida. Ninguém nunca entrava sem bater. Era lógico que o santuário mais privativo em uma vida tão cheia de publicidade teria que ser o banheiro. Então Elvis estava no lugar onde poderia ficar sozinho com seus pensamentos e mais imerso em si mesmo. A distância da porta do banheiro, uma pesada porta de madeira, para a cama onde Ginger dormia é de aproximadamente 9 metros. Pouquíssimas pessoas sabem exatamente o que aconteceu a seguir e, provavelmente, esse é o modo que Elvis teria desejado. Sabe-se que ele se sentou em uma cadeira e leu por um tempo. E David se lembraria mais tarde que era o Sudário de Turim, de Ian Winson, um livro sobre Jesus e a evolução da teologia cristã que Larry Geller dera a Elvis de presente. Sabe-se que em algum momento entre as 10 e 2h30 da tarde, Elvis teve um ataque cardíaco. As descobertas preliminares do Dr. Jerry Francisco, médico legista do condado de Shelby, determinariam que a arritmia cardíaca e o endurecimento das artérias seriam as causas naturais da morte. Elvis pode ou não ter tomado mais medicação para dormir. Ele pode ou não ter tomado uma quantidade perigosa de medicação se ele tomou mais. Se ele, porventura, tomou mais e, em seguida, teve sua dificuldade coronariana, os narcóticos, como Rick sugeriu, poderiam muito bem ter prejudicado sua capacidade de reagir e ajudar a si próprio. Se ele sofreu uma grave insuficiência cardíaca com uma dor torácica aguda, como a que se sente durante um ataque cardíaco fulminante, ele não poderia ter durado mais do que 3 a 5 minutos, caso em que os narcóticos teriam diminuído consideravelmente a dor. O que quer que fosse, em algum momento, antes das 2h30 da tarde, de 16 de agosto de 1977, Elvis Aaron Presley, vestindo um pijama de algodão azul, sozinho em seu banheiro, deixou cair o seu livro, ajoelhou-se sobre o seu rosto, ofegou desesperadamente em busca da respiração vital que a súbita falta de oxigênio bradou e foi incapaz de encontrá-lo. Em um instante, levando em conta a eternidade, ele deixou seus problemas para trás, encontrou seu significado final e levou-o ao limite, seu corpo prostrado no chão diante de seu Criador, mas sua alma, com seus parentes, amigos e os milhões de pessoas que o adoram profundamente, imortalizado, balançou gentilmente mais uma vez nos braços amorosos da mãe, que o embalou e cantou para dormir na quietude da noite do Mississippi. O mundo fora da porta do banheiro permaneceu indiferente ao momento e drama sublime da morte. Acordando em algum momento antes das 2h30 e percebendo que Elvis não havia retornado, Ginger Alden se levantou da cama e se aventurou em direção à porta do banheiro. Ela bateu várias vezes. Uma sensação de medo deve ter se apoderado dela quando não recebeu resposta, pois sabia que era improvável que Elvis tivesse se levantado e saído. Ela abriu a porta e encontrou-o caído no chão. O que ela fez em seguida é desconhecido. Ela permaneceu calma o suficiente para ligar para Joe Esposito, que foi a próxima pessoa em cena. O que ela relatou a ele no telefone é desconhecido, assim como a condição exata do corpo quando Esposito chegou. Agora, pessoal, vamos ao livro do Esposito.
Voltei à casa no início da tarde seguinte, perguntando se alguém tinha visto Elvis. Ninguém tinha. As empregadas me serviram o breakfast e eu me instalei na sala para fazer alguns telefonemas sobre a turnê. Cerca de 1 hora depois, o interfone da cozinha tocou. Era Ginger Alden, ligando do andar de cima. Ela pediu a uma das criadas que mandasse alguém imediatamente. Austrada, um dos ajudantes de Elvis, pegou o telefone, escutou por um segundo e depois correu para o andar de cima. Nada em comum, pensei. Elvis estava sempre pedindo alguma coisa. Um momento depois, Estrada telefonou de volta. Desta vez, eu atendi. Joe, suba, preciso de sua ajuda, ele disse. Sua voz estava em pânico. Eu subi correndo as escadas e fui até o banheiro e encontrei Al e Ginger, agachados sobre o corpo, obviamente sem vida de Elvis. A cena me atingiu como uma tonelada de tijolos. Elvis estava no chão, em posição fetal, com o rosto meio enterrado no carpete vermelho. A metade dele que eu pude ver estava azulada e contorcido. A calça do pijama estava abaixo dos joelhos, os dentes cerrados sobre uma língua inchada e descolorida. Seu amado colar com a estrela de Davi estava pendurado abaixo de sua garganta. Eu já tinha visto Elvis mortalmente mal antes, mas algo dentro de mim disse: nós o perdemos desta vez. Peguei o telefone e chamei uma ambulância, depois o Dr. Nick e o pai de Elvis. Minha mente estava correndo. O que devo fazer? Ajoelhei-me próximo ao corpo, tentando inutilmente abrir sua boca, batendo em seu peito. Eu estava apenas imitando coisas que eu tinha visto na TV em uma tentativa desesperada de obter algum tipo de suspiro vital. Voltando ao livro do Rick. Por essa hora, Rick tinha ido para casa e David estava lá embaixo jogando sinuca na velha mesa de Elvis com seu amigo Mark. Ele chegara a Graceland ao meio-dia e, obedecendo às instruções deixadas por Rick, não batera na porta de Elvis. David e Rick ficaram juntos por um curto período e Rick foi para casa. No andar de cima, no banheiro, Joey Esposito analisou a situação e entrou em ação. Se houvesse um fiapo de vida no corpo do seu chefe, e até mesmo a menor chance de revivê-lo, ele sabia que cada segundo seria precioso. Ele pegou o telefone e ligou para o Corpo de Bombeiros de Memphis, número 29, localizado no número 2147 da Elvis Presley Boulevard. Conhecendo Joe e como sua mente funciona, ele provavelmente sempre soube que, no caso de uma emergência, seria a unidade de ambulância mais próxima da mansão. Ele disse a eles simplesmente que, algumas vezes, estava tendo problemas para respirar em Graceland. E estava com sérios problemas. Assim, quando Charlie Crosby e Ulysses Jones saltaram para a unidade número 6, ligaram a sirene e seguiram para o sul, na Elvis Presley Boulevard, eles não tinham a menor ideia de quem estava em apuros. Este era o procedimento operacional padrão e take care of business, tomando conta dos negócios, sempre consciente da publicidade. Joe não queria que nenhuma notícia do incidente vazasse antes que a ajuda chegasse. Seus temores, porém, devem ter sido os piores, pois ele telefonou para Vernon Presley em seu escritório nos fundos de Graceland, sabendo que, se fosse tarde demais para Elvis, Vernon deveria estar lá. Acompanhado por Sandy Miller, Vernon correu para a mansão sem saber o que esperar. Enquanto David jogava lá embaixo, de repente ouviu muita agitação nas escadas que levavam ao segundo andar. Era Vernon e Sandy, Charlie Rad ou Austrada, que estavam a caminho de lá naquele momento. Lisa tinha uma de suas amigas naquela tarde, uma garota chamada Amber, que era sobrinha
de Ginger Alden, que depois desceu para a sala de bilhar. David, ela disse inocentemente, Elvis está doente. Take care of business passava pela cabeça de David em situações de crise. Todos os forasteiros deveriam ser removidos do lugar o mais rápido possível. Ele teve que tirar Mark de lá. Ele também pensou em fazer ligações telefônicas para informar as pessoas-chave que a turnê provavelmente seria adiada e para aguardar por mais detalhes. Mark morava na vizinhança, então ele empurrou-o para dentro do seu carro e acelerou pela entrada de carros para levá-lo. Seu coração afundou quando ele voltava e viu o portão sendo aberto para a ambulância laranja e branco que ele seguiu até a casa. Quando ele viu Patsy Gamble, prima de Elvis e secretária de longa data em Graceland, saindo afoita da mansão, chorando, ele esperava o pior. Correndo pela porta, entrou no quarto de Elvis, dobrou pela porta do banheiro e foi confrontado por uma visão que irá assombrá-lo pelo resto de sua vida. Voltando ao livro de Expósito. A próxima coisa que eu me lembro é das pessoas aglomerando o banheiro. Charlie Rad, Vernon, sua namorada Sandy Miller, talvez outros. O caos emocional estava surgindo ao meu redor. Todos estavam chorando, rezando. Eu estava bem acordado, vivendo uma cena do meu pior pesadelo. Vernon entrou em colapso. Ele estava tendo outro ataque cardíaco? A pequena Lisa Marie entrou no quarto assim que os paramédicos chegaram. Pulando novamente para o livro de Rick. Não parecia real a princípio, parecia surreal, como uma pintura de Dalí ou um filme estranho em que tudo o que estava acontecendo parecia brutalmente real, porém bizarro. Os paramédicos estavam se colocando na frente dele e Joe estava debruçado sobre Elvis, fazendo ressuscitação boca a boca. Elvis estava deitado de costas agora, apenas com a calça do pijama. Charlie estava tentando bombear seu peito e fazendo massagem cardíaca até que os paramédicos assumiram o controle. Ginger sumiu, não estava em nenhum lugar à vista. Os olhos de David gravitavam naturalmente para o rosto de Elvis. Estava azul, com manchas roxas. Ele sabia que estava morto. Não, ele tentou dizer a si mesmo, isso não pode realmente estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Ele sentiu seus joelhos fraquejarem e caiu no chão em estado de choque. Então, quando David se virou para olhar Vernon Presley, ele tinha certeza de que haveria 2 mortes naquele dia. Vernon desmoronou contra a parede de azulejos do box de Elvis. Ofegante, os olhos arregalados, com Sandy Miller ao seu lado. Olhando para ele, David pensou que um Presley poderia estar morto, mas agora era importante manter o outro vivo. Ele olhou para Sandy e suspeitou que Deus tinha planejado para ela estar lá naquele dia. Vernon se agarrou à perna de Elvis. David, ele soluçou dolorosamente. Ele está morto. Meu filho está morto. Não, não, papai, ele não está morto. Ele se ouviu dizer. Isso não está acontecendo. Até que sua própria voz de repente soou distante e ele sentiu-se recuando de maneira autista. Então, foi sacudido para fora de si mesmo pelos tons ásperos de Joe Exposito. David, David, ele surtou. Ajude-nos. Uma puladinha para o livro de Joe. Gritei para Ginger tirar Lisa do caminho, enquanto levantávamos o corpo de Elvis na maca e lutávamos pela escada até a ambulância que estava à espera. Voltando ao livro de Rick. Eles o levantaram na maca e cuidadosamente, mas rapidamente o levaram escada abaixo. Foi durante esse tempo, David suspeita, que Lisa
deve ter sido capaz de ver o que estava acontecendo, porque ela havia sido mantida fora do quarto. Do lado de fora da porta da frente, eles o levantaram na parte de trás da ambulância. Assim que Joe, Al e Charlie estavam pulando na parte de trás com ele, Dr. Nick chegou correndo pelo caminho sinuoso dos portões até a mansão. Parou em uma freada brusca, saiu e saltou na parte de trás da ambulância.